Leitura da profecia de Amós. Ouve isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres na terra, vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo? Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, que eleva os pobres, louvai o Senhor, que eleva os pobres. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que no alto céu tem o seu trono? Quem se inclina para olhar o céu e a terra? Louvai o Senhor, que eleva os pobres. Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças, por todos os homens, pelos que governam e por todo que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos nós. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs, na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriqueceste. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas coisas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um, ou amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, colhemos a palavra em nossa vida. Cada dia, cada domingo que celebramos, que escutamos a palavra, somos chamados a ouvir, escutar a palavra e deixar a palavra transformar a nossa caminhada. E através da escuta, da oração, a palavra passa a ser ação também no nosso dia a dia. Tem um salmo que nos recorda: a palavra de Deus é lâmpada para os nossos passos. Então é assim que nós acolhemos a palavra em nossa vida e fazer dela fonte de transformação, de conhecimento cada vez mais aprofundado dos mistérios do reino de Deus. É assim que nós acolhemos hoje as leituras desta Eucaristia, que vem nos ajudar a ser cada vez mais cuidadosos, mais honestos, com a prática da justiça, cuja proposta hoje é refletir sobre a administração, uma administração mais honesta, transparente. Isso que o Evangelho nos propõe, ser um administrador fiel. A parábola do administrador infiel aqui, então, Jesus não está elogiando a desonestidade dele, mas o que Jesus quer mostrar com essa parábola, no finalzinho ela traz vários elementos, que depois a gente vai refletir também, mas tem um ponto aqui que muita gente não entende bem essa parábola, que é
achar que Deus elogiou a desonestidade, né? Não, Jesus não elogia a desonestidade dele, mas elogia a esperteza. E Jesus vai dizer: todos nós também devemos ser espertos para promover o reino de Deus. Então, hoje mesmo eu estive tentando conversar com uma pessoa sobre essa parábola, expliquei, ela não entendeu, né? Mas é porque ela tem um ponto aqui que fica aí esta dúvida, mas é muito claro se ler com muita atenção, com calma, né? Jesus está elogiando a esperteza, né? Jamais vai elogiar a desonestidade. Então, é isso que Jesus quer dizer. Se nós, cristãos, filhos da luz, temos que ser espertos, e ele usou essa, tipo um senso comum de época, né? Dizer que os filhos da luz às vezes são menos espertos do que os filhos das trevas, né? Então, ele quer que os cristãos sejam espertos para anunciar o reino de Deus. Então Jesus pede que não usemos a inteligência para coisas ruins, mas que usemos a nossa inteligência, a nossa criatividade para promover o reino de Deus. O dinheiro deve ser apenas também um instrumento, não pode ser o Senhor da nossa vida, né? Quando eu falo no finalzinho, o texto apresenta vários elementos bonitos ali sobre fidelidade, sobre seguir a Deus e ao dinheiro, na qual nós devemos estar aprofundando então a nossa caminhada, né? O dinheiro é apenas um instrumento, não pode ser o Senhor da nossa vida. Por isso Jesus pede: não deveis servir a Deus e ao dinheiro. E aqui Jesus é porque percebia na época, lá na sua época, no contexto ali do Império Romano, as pessoas tinham senhor e escravos, na relação de senhor e escravo. E muitos escravos trabalhavam para dois senhores. E ao fim, o escravo passava a gostar mais de um senhor do que do outro. Então, é assim, observando um comportamento cotidiano lá da sociedade onde Jesus estava, ele vai trazer isso para uma reflexão espiritual. E nós não podemos também fazer a mesma coisa, servir a Deus e ao dinheiro, porque vai chegar um momento que a gente vai amar mais um do que o outro, né? Se continuar amando a Deus, ótimo, né? Mas se pender lá para o dinheiro, aí para o campo espiritual é um grande problema, né? Então, é isso que Jesus está pedindo: não deveis servir a Deus e ao dinheiro. E sobre a fidelidade, né? Quem é fiel em pequenas coisas também será fiel nas grandes coisas, né? Essa é uma grande mensagem que Jesus propõe neste evangelho aí: fidelidade ao reino. Então, trazendo essa palavra então para a nossa vida, para o nosso cotidiano, somos chamados à prática da justiça, é dizer não às injustiças, não às corrupções, não às desigualdades. Deus se põe sempre do lado dos pobres, né? Lembra que a primeira leitura vai nos levar a esta reflexão, né? Amós e também o Salmo, né? Nós cantamos: Deus que cuida dos pobres, né? Então, Amós faz um grande questionamento lá na sua sociedade, onde percebia grande grau de desonestidade. Bom, no comércio, medidas falsas, preços abusivos, lucro acima da dignidade humana. E assim, Amós, então, todo profeta tem essa missão, né, de denunciar tudo aquilo que é errado, né? Então ele está ali denunciando na sua sociedade esta prática, né? E o salmista nos recorda que Deus ouve o clamor dos pobres e não esquece os injustiçados, né? O salmista continua ainda: somos chamados a louvar a Deus que é exaltado, Deus que é grande, que é exaltado, mas que se inclina para os pequenos. Pequenos na Bíblia são os pobres, são os pecadores, todos aqueles vulneráveis, né, que necessitam de atenção. O Senhor eleva os pobres, os fracos do pó
e ergue o indigente. Assim o salmista canta. E o nosso culto só é verdadeiro quando nos une a justiça e a solidariedade. Então acolhemos essa palavra, que ela possa nos ajudar a nos transformar cada vez mais na nossa caminhada, que possamos ser cada vez mais fiéis ao projeto de Deus, ser fiéis nas pequenas coisas. Isso vai engrandecer cada vez mais a nossa caminhada. Tem até um tema aí que muitos trabalham, chamado espiritualidade das pequenas coisas. E começa por aí, pela fidelidade, né? Ser fiel, pequenas coisas, pequenos valores, pequenos gestos do nosso cotidiano, né? Isso vai nos ajudando, vai levando ao nosso crescimento cada vez mais. Que possamos então escolher Deus, né, como o centro da nossa vida e buscar nas administrações que às vezes administramos, seja no lar, na empresa, no trabalho onde frequentamos, na sociedade, né? Sempre tem pequenas administrações a fazer, que possamos ser fiéis, responsáveis, solidários nessas ações e usar bem os bens e nunca explorar. E buscar o reino de Deus como a nossa grande riqueza, né? A nossa grande riqueza é buscar o Senhor. E o Evangelho também nos diz, né, que o reino de Deus é como um tesouro. Nós devemos buscar sempre esse reino. Quem conhece o terreno que tem o tesouro vai vender tudo que tem para comprar o terreno e ficar com o tesouro, né? Por isso Jesus compara o reino como tesouro, o reino como a maior riqueza que nós devemos estar buscando para a nossa vida, para o nosso crescimento da nossa fé. Então acolhemos esta palavra, que ela nos ajude a transformar cada vez mais a nossa vida, que a cada missa, cada momento que ouvimos, que refletimos a palavra, que essa palavra vai entrando em nosso coração, vai nos transformando, nos fazendo agir a partir daquilo que ouvimos, que rezamos e buscamos em Deus. Que possamos ser fiéis então ao Senhor no nosso caminho, esse projeto que Ele tem aí para com cada um de nós. Convido vocês a ficar em pé. Vamos rezar juntos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, iluminados pela palavra de Deus, que neste mês da Bíblia nos chama a escutar com atenção e viver com sabedoria, apresentemos ao Senhor nossas preces, dizendo com fé: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja, para que continue sendo sinal de fidelidade e administradora prudente dos bens espirituais e materiais que o Senhor lhe confia. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos governantes e líderes da sociedade, para que administre com justiça e busque o bem comum, sendo servidores do povo e não dos próprios interesses. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós, comunidades reunidas nessa celebração, para que à luz do Evangelho de hoje, saibamos usar com sabedoria os bens que Deus nos concede, colocando-os a serviço do reino do próximo. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo mês da Bíblia, para que desperte em todos os cristãos o amor à Sagrada Escritura e o compromisso de viver segundo os ensinamentos de Jesus. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece.
Ó Deus, nosso Pai, ouvi com bondade as preces do vosso povo, que, instruídos pela vossa palavra, saibamos viver com fidelidade e generosidade a missão que nos confiais, por Cristo nosso Senhor. Amém.